Eu quero começar hoje com uma história. Senta que lá vem a história. Lembram-se disso? Era na TV Cultura, não é? No Brasil. Eu vou começar com uma história porque a mensagem de hoje tem a ver com essa história. Eu quero que os irmãos estejam muito atentos à história que eu vou contar hoje, porque ela vai ajudar a ilustrar o resto da pregação. Amém? Essa é a história do José. Isto é um nome fictício. O José era um jovem de cerca de 20 anos. Um dia, esse rapaz, ele estava desesperado com a vida, nada corria bem, as coisas estavam todas más, ele sabia que estava a fazer coisas erradas na sua vida e ele não conhecia Deus. Ele tomou a decisão um dia de ir a uma igreja porque um amigo dele da igreja convidou e ele entretanto aceitou o convite e foi à igreja desse amigo. Ao chegar à igreja, o José foi acolhido, trataram-no bem e no final do culto ficou ali uns irmãos a conversar com ele e ele partilhou as suas dificuldades, abriu o seu coração, disse o que sentia, disse as dificuldades que passava e foi sincero, talvez como nunca tivesse sido antes. Os irmãos que o ouviam ensinaram que Jesus era a solução para os seus problemas, convidaram ele a orar, oraram juntos, ouviram as suas dificuldades e deram-lhe um papel com umas palavras e disseram que ele deveria ler aquelas palavras e naquelas palavras ele iria aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O rapaz então lê, chora, se emociona, aceita e vai embora com paz no seu coração e com leveza. A partir daquele momento, disseram a José que ele estava salvo, que ele tinha recebido Jesus no seu coração e por causa disso, ele iria morar no céu. Os anos foram-se passando. José frequentava a igreja, mas tinha os seus tempos. De vez em quando ele mudava de igreja porque queria ir para algo diferente, novo, mas passava bastante tempo por onde ficava. Ele procurava sempre as pregações que eram mais estimulantes, afinal ele precisava de se sentir motivado numa vida tão difícil. Ele queria uma pregação que fosse mais curta, falava muito sobre superação, como é que a vida dele podia andar para a frente. Ele gostava particularmente das histórias que eram contadas durante a pregação. Ele gostava muito de ouvir. E ele gostava muito de ir para casa aliviado, motivado, pronto, porque sabia que aquela igreja era um lugar onde ele podia sentir alívio para as suas dificuldades. Esse José, de 20 anos, o tempo foi passando. E aos 40 anos, ele já era pai, já tinha uma família e já frequentava a igreja há muito tempo. Ele tinha períodos de maior envolvimento, talvez ia à igreja todas as semanas, mas também tinha períodos de menor envolvimento. Às vezes passava 1, 2, 3 meses sem aparecer na igreja. Nesse período, nesses anos todos, ele até ensinou na escola dominical, ensinava a jovens, mas ele ensinava aquilo que ele conhecia, porque ele tinha formado uma ideia própria sobre Deus, sobre aquilo que ele ouvia nas pregações. Ele sabia que era importante confessar os seus pecados, ele sabia que nós devíamos decidir aceitar a Cristo, mas José não entendia muito bem quem era Jesus, não entendia o que ele fez na cruz, para o que é que serviu a cruz. Ele não conhecia muito bem a Bíblia. Mas passaram os anos e depois de 20 anos, José saiu com a compreensão de que evangelizar era um papel dos pastores da igreja. E de vez em quando, de longe a longe, havia um evento de evangelismo. E José lá ia quando estava envolvido na igreja. Uma vez, a filha de José entrou para o coral da igreja. Ela foi ensinada coisas que José não concordava. Começavam a ensinar a filha dele que ela tinha que buscar por santidade, tinha que se guardar para o casamento,
tinha que se dedicar à obra de Deus, que fazer a obra de Deus era a coisa mais importante da vida. José achou isso inaceitável. José queria que a sua filha fosse uma grande médica, ou que fosse uma advogada. E se ela continuasse a aprender essas coisas na igreja, quem sabe um dia ela iria querer ser missionária. Então ele, muito contrariado, proíbe a sua filha de estar no coral da igreja. E de forma a mostrar a sua posição, ficou quase 1 ano sem ir à igreja. Para José estava tudo bem. Afinal, assim como na sua conversão, bastava que a qualquer momento que ele se arrependesse, dizia adeus e repetia algumas palavras e ficava tudo bem novamente. José, infelizmente, irmãos, viveu assim toda a sua vida cristã e morreu assim. Fecha aspas e acaba a historinha. Podem dormir? Não. Como é que nós avaliamos a vida de José? Nós olhamos para essa história e dizemos assim: esse homem viveu uma vida de crente, mas viveu uma vida em que ele não cresceu espiritualmente, em que a caminhada dele foi marcada por ficar no mesmo lugar, em que sabemos que a vida espiritual dele foi estagnada, foi parada. Para que nós possamos viver uma vida diferente dessa vida, nós temos que aprender o que é crescimento real e o que é discipulado real. Amém, irmãos? Então eu quero falar hoje sobre discipulado. Diz ao teu irmão, discipulado. Vamos definir um pouco o que é isso? Um discípulo é alguém que segue Jesus. Amém? Repete comigo, um discípulo é alguém que segue Jesus. Boa, muito bem. Jesus chamou quantos discípulos para andar próximos dele? 12, amém? E esses 12 também fizeram discípulos ao longo do caminho. A igreja chegou até aqui através desse discipulado que nunca parou. Então o discípulo é alguém que decide seguir Jesus. Jesus passava por eles e dizia, segue-me, deixa tudo para trás. E eles deixavam. O tema de outubro agora para as crianças é segue-me, é sobre seguir Jesus. Eles têm um autocarro e Jesus é o condutor do autocarro. Jesus vem parando nas paragens da nossa vida, abre a porta e diz assim, vem, há lugar para toda a gente no meu autocarro. É isso que eles estão a aprender. E viram como é que Jesus chamou André, como é que Jesus chamou Pedro, como é que Jesus chamou os discípulos e como é que ele chamou eles a deixarem a sua vida para trás e seguirem. Afinal, um discípulo é aquele que decide seguir Jesus. Onde Jesus vai, o discípulo também vai. E agora outra questão, o que é discipular? Discipular é ajudar alguém a ser um discípulo, é ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, um discípulo é quem segue Jesus e discipular é a nossa ação em ajudar alguém a ser um seguidor de Jesus. Amém? E crescer, o que é crescer? O crescer é o ato de discipular de forma a que o cristão cresça e que a igreja também cresça. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero que tu digas assim comigo, o crescimento é um desejo de Deus. Quem está pronto para fazermos uma tour pela Bíblia? Quem está? Diz amém. Então vamos lá, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Nós vemos como o crescimento é um plano de Deus, é um desejo de Deus para o seu povo. Gênesis 1, 27 diz assim, igreja. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse o quê? Sejam férteis e o quê? Multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Qual é o propósito aqui? Deus disse ao homem e à mulher, sejam férteis, usem o dom que eu vos dei do casamento, da união, multipliquem-se, tenham filhos, poluam, encham a terra e subjuguem a terra vai ser o vosso domínio, vocês vão cuidar da terra. A terra é minha, mas vocês vão ser os zeladores dessa terra. Multipliquem-se, o crescimento para Deus foi um plano desde o início.
Quando o ser humano estava a pecar muito, Deus decidiu acabar com a humanidade e começar de novo, recomeçar. Vai comigo a Gênesis 9, abra um pouco, passa umas páginas para a frente. Gênesis 9, verso 1. Depois do dilúvio, Deus diz a Noé: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Amém? Encham a terra. O plano de Deus está aqui. Agora vais abrir em Salmo 92, verso 12. Nós vemos que depois do dilúvio Deus chamou Abraão. Abraão teve uma promessa de ter descendentes mais numerosos do que a areia do mar, mais numerosos do que as estrelas do céu. É plano de Deus. Salmo 92, verso 12. Salmos 92, 12. Eu disse, nós vamos fazer uma digressão pela Bíblia hoje. Aleluia, glória a Deus. Quem abriu diz amém. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Qual é a promessa para quem é justo? Tu e eu, que nós vamos crescer como a palmeira. Vamos ter um crescimento como o cedro do Líbano. É uma árvore muito famosa, é o símbolo do país do Líbano. Nós somos plantados na casa do Senhor e vamos florescer nos átrios do nosso Deus. Esse é o plano de Deus. Deus quer que nós estejamos plantados no lugar certo e possamos crescer. Crescimento é um desejo de Deus para nós. Mas não ficou só no Antigo Testamento. Não ficou só com o povo de Israel. Nós vamos a Mateus 13. Abre comigo Mateus 13. Mateus 13, 31. E vamos ver o que é que Jesus fala sobre o crescimento. Mateus 13, 31. Quem abriu diz amém. Diz assim: contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aleluia! O reino de Deus começa pequenino, vem com Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, mas cresce e torna-se a maior das hortaliças, torna-se o maior de todos. A promessa é que através da igreja o reino de Deus possa alcançar todo o mundo. Aleluia! Sabemos que esse reino vai ser concretizado quando Jesus voltar para reinar conosco. Amém, igreja? Mas antes disso, nós temos um papel como igreja, de irmos em frente e levarmos essa semente que temos em nós para todo o mundo. Deus planeou o crescimento para a sua igreja. Aleluia! Atos 2, abre comigo em Atos 2, verso 47. Fala sobre a igreja. E diz assim, Atos 2, 47. Louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia. Quando a igreja começa e o Pentecostes acontece, a igreja cresce e se multiplica. Agora anda para a frente, Atos 6. Atos 6, verso 7. O pessoal que tem Bíblia física tem uma vantagem, não é? Tem um desconto. Atos 6, 7 diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vejam que a igreja cresceu. E nós já vimos quando estudamos o livro de Atos, não é, irmãos? Que a igreja começa em Jerusalém, vai para Antioquia, sai de Antioquia e começam as viagens missionárias, e começa a alcançar o mundo grego, começa a alcançar o mundo romano, e nós acabamos em Atos com a igreja chegando no centro do poder, Roma.
E a partir daí nós sabemos pela história da igreja, depois do século I, como a igreja alcança os 4 cantos do mundo. Sabem, a gente às vezes fala que a África não é cristã, tal. Neste momento, a África é muito muçulmana, tem muitas fés estranhas, etc. Mas sabem que o evangelho chegou em África antes de chegar na Europa sequer. A igreja mais antiga do mundo é a igreja copta, uma igreja muito antiga. O primeiro país a ser cristão não foi Roma, foi a Armênia. Então vejam como é que o cristianismo já desde o início começa a alcançar, começa a chegar aos 4 cantos do mundo, porque é plano de Deus que o seu evangelho, que o seu reino cresça e alcance o mundo inteiro. Então vamos concluir o seguinte, queridos: Deus se preocupa com o crescimento. Diz ao teu irmão, Deus se preocupa com o crescimento. Só que nós temos a ideia de pensar no seguinte: o crescimento então é quantidade. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais gente entrar na igreja, melhor. Mas há 2 preocupações de Deus, há 2 aspectos. Um aspecto é o quantitativo, é o número, e o outro aspecto é o qualitativo, é a qualidade do número que está. Amém? Deus se preocupa com o nosso crescimento quantitativo, mas também com o nosso crescimento qualitativo. O que é que nós estamos a aprender então? Que não importa termos uma igreja cheia de pessoas vazias. Não interessa dizermos que estamos numa igreja gigante, com 1000 lugares prontos para receber pessoas que não têm nada dentro do seu coração. Então a preocupação é completa, é conosco no sentido numérico, mas é conosco no sentido pessoal, é com o nosso coração, é com o crescimento da nossa vida espiritual. E no meio disso tudo nós temos que entender que discipulado entra como um processo pelo qual Deus se preocupa com o nosso crescimento. E diz a nós que crescer não é só aceitar um crescimento que está fechado dentro de 4 paredes, não, mas é um crescimento que acontece na nossa comunhão. É um crescimento que acontece porque Deus criou-nos para fazermos uns aos outros crescermos no entendimento e na estatura que Deus planeou para nós. Discipular é compreender isso, que Deus quer e deseja que nós cresçamos. Agora vais abrir comigo em Efésios 4, verso 14. Aleluia. Efésios 4, 14. Oh, Paizinho. Quem abre diz amém. O propósito é que não sejamos mais como crianças, olha o que diz a palavra, irmão, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E agora vem a contramão. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia! Repara que o corpo edifica-se a si mesmo, no sentido em que o próprio corpo é responsável pelo seu bem-estar, é responsável pelo seu próprio crescimento. Significa que se o corpo não se preocupar em ter o bom alimento, ele não vai crescer. Se não se preocupar em fazer o exercício correto, ele não vai crescer. Se não se preocupar em cuidar das suas próprias feridas, ele não vai crescer. O que isso nos ensina? Que o plano de Deus é um crescimento conjunto. Deus te criou para cresceres com alguém. Deus te planeou para tu poderes crescer ao lado de alguém. O que é o casamento senão o plano de Deus para o crescimento?
Muita gente acha que casar é ser feliz. Muita gente acha que o casamento existe para que eu possa ter mais dinheiro ao fim do mês. Para que eu possa comprar uma casa, porque hoje em dia está horrível. Uma pessoa sozinha não consegue. Tem que ser dois. Então eu vou-me casar para conseguir. Muita gente acha que o casamento é para eu ter liberdade, para ter relações o tempo todo. Muita gente acha que o casamento é para eu poder competir com o meu marido ou a minha esposa, para ver quem ganha mais, quem tem mais, quem é mais. Mas o casamento foi planeado por Deus para um propósito, irmão. Para a tua santificação. Deus colocou o homem e a mulher e juntou-os em uma só carne para que o homem seja um homem segundo o coração de Deus e para que a mulher seja uma mulher segundo o coração de Deus, para que juntos um santifique e edifique ao outro. Esse é o propósito do casamento. Tu te casas para seres um crente melhor. Tu te casas para que depois de 10, 20 anos no teu casamento, Deus olhe para ti e veja que tu és um crente santificado, que o ama, que se entrega para Ele. Esse é o propósito para o nosso casamento, aleluia. Se isso não está a acontecer, nós temos que rever e temos que voltar à origem do propósito de Deus. E outra coisa importante é entender que Deus criou um corpo chamado igreja. E através do corpo chamado igreja, nós crescemos juntos, ligados à cabeça que é Cristo. Diz ao teu irmão, nós temos um propósito de crescermos juntos. Aleluia. Amém, irmãos? Esse é o ponto 1. Deus tem um desejo pelo crescimento. Ponto 2. Nós devemos desejar o crescimento. Ponto 2. Nós devemos desejar o crescimento. Não é só Deus que tem que desejar, tu também tens. Tem que ser um desejo teu, crescer em Cristo, crescer a tua igreja, crescer onde tu estás envolvido para a glória de Deus. Eu quero abrir contigo em 1 Pedro 2, verso 2. 1 Pedro 2, verso 2. Estão a ver que estamos a andar de trás para a frente na Bíblia. Sim, em Efésios falamos sobre crianças que precisam crescer. Aqui também vamos aprender sobre isso. Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual e aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós devemos, no verso 2, desejar o leite espiritual puro, como um bebê que amamenta deseja o leite. O nosso desejo deve ser esse, pureza espiritual. E através desse desejo, o leite é feito para quê? Para alimentar e para dar crescimento. Da mesma forma, tu e eu temos que desejar o leite espiritual que vem da parte do Senhor, na sua palavra, para que possamos crescer. E o verso 5 continua e diz que nós também somos usados para a edificação da casa espiritual, da igreja do Senhor, para sermos sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Reparem que há um processo em que eu desejo, em que eu cresço e que eu assumo a minha identidade. A minha identidade é de ser sacerdote do Senhor. Sabem, uma das marcas da reforma é essa, é o sacerdócio universal. Nós não dizemos que há uma categoria de crentes que são sacerdotes,
Nós não aceitamos mais que eles têm acesso direto a Deus e nós precisamos deles para nos conectarmos a Deus. Não! Nós aceitamos a palavra de Pedro que diz que nós somos sacerdotes e nós somos chamados a oferecer sacrifícios vivos ao Senhor. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa identidade, as nossas intenções, as nossas emoções, tudo são sacrifícios aceitáveis a Deus. Então tu tens que assumir a tua posição para a qual foste chamado, irmão, sacerdote de Deus, que vive pelo sacrifício vivo e que vive para sacrificar a sua própria carne para benefício do Senhor e para o crescimento e edificação da sua igreja. Aleluia! Então o desejo por esse crescimento que é saudável tem que fazer parte das tuas motivações para com a igreja de Cristo. Tem que ser uma motivação tua, viver pelo crescimento da igreja e pelo teu crescimento também. Essa história que eu contei no início marca um homem que não tinha desejo por crescer. Ele tinha desejo por manter tudo igual. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo lugar. Eu gosto da forma como está. Eu gosto de ir à igreja. Eu gosto de estar na igreja, mas eu não me esforço, eu não desejo crescer para Deus. Eu não desejo ser hoje, amanhã um crente melhor do que hoje. Eu desejo é manter as coisas como estão. Eu quero ficar num estado de infantilidade espiritual eterna. Não! Deus chamou a crescer, a ser um sacerdote na casa do Senhor. Uma igreja que é preocupada com o crescimento dos seus membros, ela vai se focar numa pregação correta, ela vai se focar numa teologia correta, ela vai se focar em entender o que é membresia, em fazer uma diferenciação entre o que é membro e o que não é. Ela vai se preocupar em disciplinar os seus membros, ela vai se preocupar em ter uma liderança saudável. São marcas da igreja saudável que nós temos falado. Uma igreja se preocupa com isso e tu, como membro da igreja, tens que ter isso como motivação na tua vida. Como eu posso crescer? Como a igreja pode crescer? Como nós podemos crescer juntos? Amém? Não te quero igual daqui a um ano, irmão. Não te quero do mesmo jeito, não te quero com a mesma coisa, conhecendo a mesma coisa da Bíblia, orando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Não aceites isso para ti. Não aceites. E o ponto 3, que é o último, para acabar, quando eu digo para acabar é que vai ser mais meia hora, não é? Ponto 3, para acabar, é como é que eu posso crescer de forma saudável. Vamos falar sobre isso. Nós crescemos através do discipulado. O que é o discipulado? Uma parte do discipulado é tu aprenderes na tua igreja sobre Deus. Portanto, eu quero te dar um conselho, é o seguinte: a pregação não é o momento de 1 hora ou de meia hora no domingo. Diz ao teu irmão assim, olha nos olhos dele, bem no profundo do olho dele. Olha para a alma dele. Diz assim, leva a pregação contigo. Leva contigo. O que é que eu quero dizer com isso? Faz as notas da pregação. Quando chegares a casa, relê a pregação que tu anotaste. Vai ao canal do YouTube e vê a pregação outra vez. No momento da refeição da família, no jantar, talvez vocês consigam fazer jantar juntos, talvez não consigam, não sei. Mas em algum momento de reunião familiar, discute com a tua família sobre o culto, sobre a pregação. Pergunta assim: vocês entenderam a pregação do domingo, meninos? Falamos sobre o quê? Né? Mas isso é uma vez, é duas, é três. Na primeira vez vocês vão dizer, epá, ninguém ouviu nada. Ou toda a gente se esqueceu. Mas na terceira ou quarta vez, eles sabem que tu vais perguntar. Sabes? O teu filho sabe que tu vais perguntar. Então ele já se põe em sentido. Ele já vai dizer, epá, eu tenho que saber alguma coisa daquilo, pelo menos. E ele vai se preocupar com isso. O
teu marido, a tua esposa também. Nós estamos a criar um método discipulado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Pegue nos 3 pontos que eu falei hoje. Pergunta, qual é o primeiro ponto? O crescimento é o quê de Deus? Faz o espaço para ele completar. É o desejo de Deus. Amém? Segundo ponto, nós devemos o quê? Desejar o crescimento. Faz alguma coisa, coloca a pregação na tua casa, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Faz ela alcançar a tua família. Isso é discipulado, irmão. Não é por nada, mas eu demoro tempo a preparar essas pregações, tá bem? Eu demoro horas. São horas a ler a Bíblia, a ler livros, a ir atrás, a pesquisar, etc. Essas coisas demoram. Mostra o amor por mim, querido. Estou todo necessitado aqui. Não é isso, é aproveita algo que custa, algo que demora, algo que é intencional. Não é para estar aqui e morrer aqui. Não é só para tu te sentires bem quando chegares a casa, não. É para tu aplicares, para tu viveres, para tu usares isso como propósito dentro da tua casa, da tua família. Amém? Pergunta-te, eu estou a viver como o tal do José? Reflete sobre isso durante a semana. Será que eu sou um José na minha vida? Será que eu curto ir à igreja, vivo do mesmo jeito, não me preocupo em crescer para Deus? Faz essa pergunta. Procura o teu pastor, tira dúvidas, pede conselhos. Pastor, está a acontecer uma coisa na minha vida, eu quero ajuda. Pastor, ajuda-me a orar por isso. Vai atrás, procura. Se envolva em conhecer a palavra. Lê a Bíblia. Pega na Bíblia e lê. Sabe, eu estava a ouvir uma pregação do Jonas Madureira outro dia, que é um pastor ele tem pregações muito profundas bíblicas, não é? Eu estava a ensinar o seguinte, eu depois até partilho com vocês. Há um espírito de falsa humildade que tenta entrar na igreja. Há um espírito de falsa humildade que tenta fazer o seguinte, tenta igualar a ignorância à humildade. Tenta igualar a ignorância à simplicidade. Porque a Bíblia diz que temos de ser simples, certo, irmãos? Concordamos todos? Mas o diabo tenta nos convencer que ser simples é ser ignorante. Eu não vou estudar muito a Bíblia porque eu vou ficar arrogante. Eu não vou ler muito a Bíblia porque eu vou sair da minha simplicidade. Deus quer que nós sejamos simples. E o diabo, no meio dessa mentira, está a condenar muita gente a viver uma vida com uma falsa humildade. Tu podes ser simples e profundamente conhecedor da palavra, meu querido. Ser simples e ser humilde não tem a ver com o teu conhecimento. Há pessoas extremamente arrogantes que não sabem nada sobre nada. E há pessoas extremamente humildes que sabem muita coisa sobre muito. Então não aceites que o facto de não saberes ler a Bíblia, não saberes conhecer a Bíblia, é uma desculpa para tu dizeres, mas eu sou simples diante de Deus. Não! Deus colocou a Bíblia na tua mão para tu leres. Deus colocou a Bíblia na tua mão para tu estudares. E tu tens que conhecer mais da palavra de Deus. Isso não te vai tornar arrogante. Arrogante é um traço de caráter. E nós temos que procurar que o nosso caráter seja colocado de acordo com o caráter de Cristo. Ser humilde é caráter. Ser arrogante é caráter. Acabou a pilha do microfone. Vai este aqui. Este aqui tem um reverbzinho, hein? Tudo isso são sinais de caráter. E por isso, irmão, nós não podemos igualar as duas coisas. Por isso, conhece bem a palavra, meu querido. Partilha a tua vida com o teu irmão, discipula o teu irmão e ser discipulado. Todos nós temos uma via de mão dupla. Eu discipulo e eu sou discipulado. Esse é o nosso propósito. A pergunta que eu tenho que te fazer hoje é: tu estás a ajudar a discipular alguém? Se não, estás mal. Precisas estar envolvido no discipulado de alguém. Segunda pergunta: estás a ser discipulado por alguém?
Se não, estás mal, tu precisas de ser discipulado. Eu não estou a dizer fazer uma coisa especial, não. Estou a dizer tens algum irmão com quem tu oras? Tens algum irmão com quem tu podes partilhar da tua vida? Tens algum irmão com quem tu podes confessar, podes falar, podes dizer que precisas de oração? Tens alguém que faça isso contigo? Tu precisas de alguém. Porque senão, qual é a consequência então de não nos preocuparmos com isso? E para acabar, agora é mesmo para acabar de vez. Abre comigo em 1 Coríntios 3, verso 1. 1 Coríntios 3, verso 1. Aleluia. Primeira Coríntios 3:1 diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O que é que Paulo está a dizer aqui aos Coríntios, queridos? Que eles estão num nível espiritual tão baixo que Paulo não pode se comunicar com eles de forma espiritual. Tem que falar como se fala a descrentes, a carnais. Que eles não têm nenhuma preocupação com o seu desenvolvimento espiritual. Que há coisas que são mistérios, que são revelados aos filhos, mas como eles não têm maturidade para receber, a conversa está no nível superficial. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Então estamos a falar de coisas normais, básicas, quando nós já podíamos estar a tratar de coisas profundas. E Paulo vai dizer, não pude falar como espirituais, porque vocês são carnais. Como é que nós avaliamos o crescimento de uma igreja? É através da constatação de uma igreja santificada. Se a igreja vive santificada, se os membros da igreja vivem preocupados com a sua santificação, se nós vemos irmãos a virar as costas ao pecado e a viverem uma vida dizendo não às práticas do mundo, nós estamos a ver uma igreja que se preocupa com a santificação. E aí podemos sim ver irmãos que não são carnais, mas que são espirituais. Há uma categoria de cristãos que tem Cristo na sua vida, mas não está no trono da sua vida. Está envolvido com Cristo em algum nível, mas Cristo não é o Senhor da sua vida. Crentes ainda reticentes, carregam consigo marcas do velho homem, caem em pecados antigos, porque não se entregaram por inteiro a Cristo. O que é que isso torna-nos? Uma igreja infantil. Uma igreja infantilizada. Eu quero dizer uma coisa, uma igreja infantilizada é uma tragédia. Uma igreja que não tem profundidade na palavra, não tem profundidade na santificação, é uma tragédia. Eu quero te dar um choque hoje para que tu possas entender isso, querido. Para que tu possas levar o nível desta igreja a um nível maior, através da tua vida, através da tua santificação. Eu vou te deixar 3 perguntas. Em quais áreas da minha vida eu tenho sido como José da história? Tenho sido conformado e não tenho desejado crescimento? Reflete sobre isso. Amém? 2. O que é que eu posso fazer para crescer como discípulo de Jesus e ajudar alguém a crescer também? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus amigos? 3. A minha família tem contribuído para o crescimento da igreja? Será que nós nos temos preocupado com isso? Amor, serviço, santidade? Ou será que a minha família é uma família que gosta de frequentar os cultos, mas não tem se preocupado em crescer? Reflete sobre isso, amém, igreja? E para acabar eu queria orar para nós podermos fazer um trabalho especial na nossa vida. Quero te deixar um trabalho de casa, um TPC. É o seguinte:
Há alguém na igreja que tu não conheces muito bem. Está bem? Há alguém que tu não conheces muito bem. Talvez não conheças sequer o nome da pessoa. Talvez não conheças grande coisa sobre ela. Sabes o nome, mas não sabes nada. Não sabes as lutas dela, não sabes os problemas, não sabes porque é que deves orar por ela. E isso é um problema. Quando não sabemos porque é que devemos orar por alguém, é um problema. Ou porque a vida da pessoa está perfeita, e mesmo que a vida seja perfeita, nós podemos orar sempre por mais santificação, amém, igreja? Por mais busca, por mais intensidade do Espírito Santo, para que Deus revele mais a sua vontade a essa pessoa. Todas as pessoas têm que ser oradas, não é? Digamos assim. Todas as pessoas têm que estar na lista de oração dos outros. Toda a gente. Então eu vou-te dar um trabalho, é o seguinte. Tu no final do culto, quando acabar, antes de sair da igreja, tu vais sair daqui, não vais sair daqui, desculpa, tu vais ter com alguém que não conheces bem. Vais vencer a vergonha, amém? Vais ter com alguém que não conheces muito bem. E vais dizer, irmão, nesta semana eu vou orar por ti. Só que eu preciso que tu me dês os motivos para eu poder orar por ti. Amém? E essa pessoa vai te dizer, vais orar por isto, por aquilo. Vais fazer isso com alguém. Alguém que tu não conheces bem, que tu não te dês muito bem, que tu não tenhas costume de conversar. Porque se for com gente que a gente já se dá bem, aí não é? Aí já está fácil. Não, vamos exigir mais de nós. E durante a semana tu vais entrar em contato com essa pessoa. Tu vais mandar uma mensagem, vais ligar para ela num dia da semana qualquer. Vais perguntar, irmão, como é que tu estás? Como é que foi como é que está a ser a semana? Estás a orar? Precisas de oração? Como é que tem sido aquela área que nós pedimos para orar? Vamos ler uma palavra, vamos orar agora juntos, e tu vais orar com aquela pessoa juntos. Quem entendeu diz amém. Então vais fazer isso. Os irmãos que não estão há muito tempo na igreja, que não têm a vontade, têm que ser procurados e não procurar, tá bem? Então vai atrás de alguém da igreja que está aqui há menos tempo e vai ter com ele e ora por ele. Ah, mas vão duas pessoas ter com a mesma. Tudo bem, amém. Não me importo com isso. Eu não estou a controlar nada. Eu quero que vocês sejam autônomos para buscar o crescimento uns dos outros, em amor. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Jesus, obrigado por este culto, pela Tua palavra. Pai, a Tua igreja não é feita para estar estagnada, parada, Senhor. Nós temos um propósito, um desejo no Teu coração, que é o nosso crescimento espiritual. Por isso pedimos, meu Pai, que cada irmão saia daqui com essa certeza de que é necessário ir além do que temos ido, viver além do que temos vivido, fazer mais do que temos feito. E através da Tua palavra nós podemos crescer, podemos desenvolver, podemos estar mais conformados à Tua imagem, Jesus. E por isso, meu Pai, ajuda-nos, meu Deus, a aplicarmos essas verdades na nossa vida, a nos preocuparmos com tanto o nosso crescimento individual como o crescimento do nosso próximo. E queremos debitar, colocar na vida dele, meu Pai, uma influência positiva, Senhor. Não só para conversar, não só pela amizade, mas para que ele possa encontrar em nós um exemplo a seguir. E para que a nossa oração venha surtir diferença na vida desse irmão. Nós oramos, te agradecemos por este culto e pedimos que tu leves em segurança e em paz cada irmão aqui. Por cada dor, por cada luta que cada um vive, nós sabemos, meu Pai, que tu és soberano e és Senhor. Abre portas para aqueles que estão desesperados, com medo. Abençoa financeiramente, meu Pai. Eu sei que estamos num país tão difícil, Senhor, e que muitos de nós têm tido ansiedade, medo do que vai ser a nossa vida financeira, meu Pai. Mas eu quero orar hoje para que nós possamos encontrar descanso em Ti, para que possamos encontrar em Ti o nosso sustento, saber que em Ti nós não vamos ser abandonados, esquecidos. Obrigado, Pai, por este culto, pela aliança que temos feito contigo e uns com os outros. E pedimos que esta semana seja uma bênção em nome de Jesus. Amém.